Deus é louvado porque retirou do cativo o seu povo. Amém? O tema dessa pregação é: a sua semente vai virar um fruto produtivo. Amém? Se nós aprendermos a plantar, a semear, no dia da cega, nós colheremos frutos dignos para o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? 1, 2, 3, 4, 5. Tira essa bolsa daí. 1, 2, 3, 4, 5. Amém? Vem pra cá, Robson, fica aqui em cima comigo. Nailton, vem cá, Nailton, fica aqui em cima. Vem cá, Valde Silvia e Valde Michele. Vamos. Amém? Vem cá, Dário. Dário, vem cá. Isso não é um pedido não, Dário, isso é uma ordem. Vem cá. Você quer que eu vá buscar aí? Quer que eu vá buscar aí? Eu não lhe pedi nada, né? Eu não estou lhe pedindo queimado, não estou lhe pedindo água. Não estou lhe pedindo não, negão. Ele é tirado da boia. Amém? Amém ou não amém? Amém. Salmos 126. Quando o Senhor trouxe do cativo ou do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos com os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então a sua semente vai virar um fruto produtivo. A Bíblia, louvado seja Deus, ela nos dá uma amplitude sobre isso, que quando andamos sobre a direção do Senhor, aonde nós pormos a planta dos nossos pés, o lugar é abençoado. E eu tenho prova disso, sabe, Patrícia, quase que em tempo da minha vida. Quando eu cheguei na oficina onde a Kombi está fazendo o serviço, só tinha um carro, já em fase terminal lá em Ezequias. Vocês que conhecem ele, pode ligar para ele e perguntar a ele. E só tinha um Corsa preto, já estava na fase terminal, porque ele chama um pintor, e o pintor estava pintando esse carro e só tinha esse carro. E eu estou lá na labuta com ele, porque a Bíblia, ela tem que ter, em nome de Jesus, provas daquilo que profere sobre nossas vidas. Hoje tem lá 3 Gols, tem um Corsa, tem um, não sei que nome é aquele carro, tem uns 7 carros lá dentro. Ele atrasando um pouco a minha história, eu vou dizer: rapaz, isso é um karma, de uma forma pejorativa, brincando com ele, porque esses carros estão todos aqui, porque eu estou aqui. Se Elias falou que segundo a sua palavra não ia cair nem orvalho nem chuva, e isso está acontecendo porque a planta dos meus pés estão aqui. Ele ainda brincou comigo: eu vou segurar seu carro mais uns dias aqui. Eu disse: eu te pego. Mas isso tem que ser uma verdade em nossas vidas, porque do que serve servirmos a Deus se não obtermos vitórias e sucesso?
Pastor, por que o senhor está falando isso? Os salmos, igreja, eles são divididos em 5 livros, em 5 etapas diferentes. Eu vou ler ali algumas coisas. E dentre elas, esse salmo de número 126 é um agradecimento a Deus pelo feito que Ele fez com o povo quando estava no cativo. A maioria dos salmos, eles relatam coisas do passado e dividem entre salmistas e salmodiadores. Salmos de número 1, ele já começa com uma exortação para nossas vidas. O salmo, ele tanto se refere para Deus, como em alguns deles se refere para a humanidade. E nós, em nome de Jesus, vamos tecer algumas considerações, mas antes eu quero que vocês observem, eu vou ler algo aqui, e apurem os seus ouvidos, para que possam compreender um pouquinho, que eu quero falar sobre este livro. Diz assim: como os salmos são bastante pessoais, não apenas por serem orações de alguém, mas por podermos facilmente nos espelhar neles, é perfeitamente possível haver diferenças de classificações da apresentada anteriormente. Por isso, preferimos dividir salmos usando as 5 divisões que já aparecem nas edições ocidentais da Bíblia, com base nos originais hebraicos. Embora elas não sejam tão detalhadas como gostaríamos que fossem, este texto bíblico está dividido em 5 partes, denominadas livros. Ao final de cada um, há uma doxologia, uma expressão solene de louvor a Deus. O último, 150, salmo é uma doxologia que encerra uma coletânea completa. Quanto aos livros, em termos gerais, pode-se afirmar que o primeiro traz, louvado seja Deus, salmos pessoais, o segundo e o terceiro, principalmente salmos nacionais, o quarto e o quinto contém aqueles para uso do culto público. O primeiro salmos, ele é dividido do 1º ao 41 capítulo. A maioria dessas orações em forma de poesias é de Davi, ou foi coletada por ele, e também por Esdras. Nesta segunda parte, que é do 42 ao 72, a maioria dos salmos vem de Corá ou de Asaf, nomes que representam 2 grupos de músicos encarregados de louvor no templo. O terceiro livro de Salmos é do capítulo 73 ao 89. Nessa parte temos os salmos de Hermã e de Etã, além dos de Davi, Corá e Asaf. Segundo, louvado seja Deus, aprendemos em 1 Crônicas capítulo 6, Hermã dirigiu o primeiro coro do templo, Asaf o segundo e Etã o terceiro. O quarto livro é do capítulo 90 até o 106. Nessa seção os salmos são anônimos, não trazem um subtítulo hebraico que estabeleça uma ligação com o autor ou coletor ou uma circunstância histórica. As exceções são os salmos de capítulo 90 e 101 e o 103, eram majoritariamente usados nos cultos públicos. E o quinto e último livro de Salmos, que é de 107 até o 150, incluso esse 126 que nós vamos ler. Na última sessão de Salmos, encontramos hinos que tratam das festas judaicas, especialmente as 3 mais importantes: Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. O tom das orações é com a sua maioria, de louvor e adoração, embora haja capítulos de lamento e súplicas também, especialmente o de 109. A coletânea é fechada com os magistrais, Salmos 149 e 150, os quais convocam o universo para unir-se ao mundo espiritual em louvor ao Todo-Poderoso Deus. E quando esses salmos eles não foram divididos aleatoriamente, eles foram divididos por pessoas capacitadas para trazer uma direção a nosso entendimento para o que hoje serve os livros de Salmos. E como eu disse, o livro de Salmos 120 até o de 134, que contém 15 capítulos, eles todos são estabelecidos em adoração, cântico de agradecimento a Deus
pelo feito que ele fez quando eles estavam no cativo no Egito por Faraó. Ao saber, os Salmos de número 122, que diz assim, ó: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos e as tribos do Senhor, como testemunham de Israel, para darem graças ao nome do Senhor, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Deus. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros, prosperidades dentro dos teus palácios, por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti, por causa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Sabe qual é o maior motivo de nós vivermos, ou deveria ser, Júnior? É nós adorarmos a Deus todos os dias das nossas vidas. Somos pobres, cegos e nus, pecadores, mas ainda assim, todos os dias Ele está olhando para as nossas causas, as nossas súplicas e as nossas petições. E muitas vezes recebemos de Deus o bem, a bênção, um milagre, e nós não intentamos em agradecer a Ele pelo bem que Ele nos tem feito. Nós estamos num tempo, igreja, taxativo, um tempo significativo da presença de Deus na vida de cada um de nós que aqui estamos. A quantidade de pessoas que já morreram com essa Covid-19, não obstante a ela, com a violência que no mundo há, e nós estamos aqui não é por um motivo fútil, e sim pela graça de Deus pelas nossas vidas. Pessoas assim como nós, conhecidas de nós, parentes de muitos aqui, que já foram acometidos com essa enfermidade, muitos os que não morreram, ficaram com sequelas, com doenças, com coisas que não voltaram mais à sua normalidade para ter um cotidiano de vida normal. Aí você olha para você vê você todo ativo, você vê você com todos os seus órgãos legais, e muitas vezes você não entende que em meio à multidão, Ele escolhe alguns para que sejam salvos das potentes, poderosas e mãos de Satanás contra a vida do ser humano. Pastor, Satanás tem poder? Claro, ele perdeu o resplendor e a formosura, mas o poder ainda está com ele. Deus permitiu que ele acabasse, aniquilasse, como a vida de Jó. Mas só que Satanás, ele ainda, mesmo não querendo, é dominado por Deus. Porque Jó, no último estado da sua vida, pegou uma doença conhecida como hanseníase, e ali era um estado deplorável, dali para a morte. Mas Deus segurou na mão de Satanás e disse: na alma dele você não vai tocar, porque a alma dele, ela me pertence. E sabe de quantos de nós já passamos por pessoas com essa enfermidade, e ainda que aí fomos acometidos dela, estamos aqui vivos, é porque Deus, Ele separa algumas pessoas, e nós não entendemos o trabalhar de Deus, é porque Deus nos ama de uma forma diferente. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Que Deus não amava aquelas pessoas que morreram? Não, não é isso que eu quero dizer, é da forma que Ele olha, ninguém vai entender, ninguém vai explicar a Deus. Ali naquela época que Jesus entrou em Jericó, haviam dezenas, centenas e milhares de pessoas cegas, coxas, pessoas com o mesmo problema daquela mulher do fluxo de sangue, pessoas gritando: Rabi, Rabi, cura-me, cura meu filho, cura minha esposa, Rabi, cura-me. E ele ali continuando caminhando, e chega Jairo ou Jair, pede para que ele vá em tua casa curar tua filha. Ele se dispôs a ir lá, mas quando ele estava a caminho, aquela mulher não abriu a boca, tão somente tocou na orla das suas vestes, e ela foi curada. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Talvez você seja um separado de Deus e ainda não tenha percebido isso. Quantos profetas tinham no tempo de Elias? Quantos foram mortos? Quantos se debandearam para o lado de Jezabel e de Acabe?
quantos se esconderam, quantos fugiram. Mas Deus separou 7.000. E Deus ainda prometeu a Elias que ele não iria morrer pela mão de Acabe, nem pela mão de Jezabel. E o interessante é que Deus pega Elias e ergue ele vivo aos céus. Pastor, por que o senhor está fazendo esse arrodeio? Para você entender uma coisa: está se queixando de barriga cheia, está murmurando de barriga cheia, está reclamando de um Deus que está fazendo algo por você que você nem entende. E esse salmo é dividido, 126, em 3 partes diferentes. No capítulo 126, do versículo 1 ao 3, Deus lembra do passado. Do capítulo 126, versículo 4, ele refere-se ao presente. E no versículo 5 e 6, refere-se ao nosso futuro. E no capítulo 126, versículo 1 e 3, Deus que trabalha em silêncio. Aquele povo estava dentro do Egito, mas Deus já estava trabalhando na vida de Moisés, preparando Moisés para tirar aquele povo da servidão do faraó. 430 anos aprisionados dentro daquela cidade, dentro daquela nação. Imagina aí, Zal, 430 anos, Júnior, geração e geração, nascendo e morrendo judeus naquele lugar. Louvado seja Deus, Hebreus, e as pessoas já tinham perdido a esperança, mas Deus trabalha da forma que Ele quer, e muitas vezes Ele trabalha em silêncio. Então, esse escritor desses salmos, o que é que ele fala aqui do versículo 1 até o 3? Ele lembra do trabalhar de Deus em silêncio. Deus está trabalhando muitas vezes em teu favor, só que tem uma coisa: Deus te põe no deserto, deixa você chegar ao último estágio para testar a tua fé, porque toda promessa ela passa pelo teste do tempo, e Deus quer saber até quando você o adora em espírito e em verdade. Olha o que diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos com os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estas gentes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso você tem que estar alegre. Deus já fez coisas grandes por você, Rabelo, e você não entende. Deus já fez coisas maravilhosas por você, André, e você não entende. Muitas vezes nós ficamos ali localizados naquele negócio que nós colocamos em nossa mente, e atrapalha o andar da carruagem de Deus sobre a tua vida. Então aquele cântico, aquela oração de peregrinação, indo para o monte de Sião, foi ele se lembrando de como Deus tirou ele da mão de Faraó, e ele teve tempo, e mesmo vendo gerações e gerações sendo sucumbidas pela arrogância, pela violência de Faraó, ele entrando em Jerusalém e agradecendo a ele com uma alegria. Sabe como era aquela viagem, dona Judete? Eram pessoas com sandálias de couro no sol escaldante do deserto, e dependendo da localização, eram dias de caminhadas. Preparava ali a comida da caminhada, preparava as roupas, porque todo ano eles iam adorar a Deus em Sião, pelo feito que Deus fez por ele. Você tem agradecido a Deus pelo pão que Ele te dá a cada dia? Por essa roupa que você está vestido? Por esse homem bonito que Ele colocou do teu lado? Por essa mulher bonita que Ele colocou do teu lado? Por essa vida que você está vivendo hoje? Você tem agradecido a Deus? Você tem olhado para as reportagens de jornais, telejornais, quantas pessoas estão morrendo diariamente? Nós estamos aqui, ainda a ponto de sermos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Isso é motivo de a gente se alegrar com Deus, mesmo num tempo de escassez. Se creres, a Bíblia fala que verás a glória de Deus. Então, quando ele começa a cantar, ele entende que Deus trabalhou em silêncio. Você quer ver uma coisa? Quem ali no Egito
estava imaginando ou sabendo que Deus estava preparando um homem que foi posto no rio Nilo para não ser morto, achado por uma das filhas de Faraó, levada para o palácio e criada por ele. E quando ele cresceu, ele discutindo com um dos egípcios, porque meteu a mão nos hebreus e matou aquele homem, teve que fugir. E em todo o tempo Deus preparando ele para libertar aquele povo. E é o que eu digo aqui sempre: Deus sempre está preparando algo para te tirar da situação que você está vivendo. Pode ser uma pessoa, pode ser algo, louvado seja Deus, espiritual, pode ser algo secular, mas Ele está preparando algo. Continua na dispensação do Senhor, porque Ele vos dará a chuva na medida certa. Hoje eu estou aqui para a glória de Deus Pai, como pastor, Ele me abençoando com bens materiais, com uma mulher que eu não podia achar uma igual em lugar nenhum, nem se eu fosse na Nicarágua, nos Estados Unidos, no Afeganistão, nas Europas todas. Se eu fosse para a Ásia, maior, menor, eu não encontraria uma mulher que Ele me deu, que eu durmo despreocupado com tudo, porque naquilo que era para eu me preocupar, ela que se preocupa. Hoje Ele me abençoou com coisas, com bens materiais, tem me abençoado com coisas espirituais, mas nem sempre foi assim. Já passei por algumas tribulações terríveis, e quando eu falo isso, não é para me engrandecer, para dizer que eu estou aqui e sou mais forte do que ninguém, não. Sempre sou fraco, aquele que está em mim é que é forte. Então minha luta, ela continua, eu sei disso, e tenho que estar preparado para, se um dia Deus quiser levar meu filho, minha esposa, ou algo que eu tenho que estar preparado em Deus. Perdi meu filho com 11 anos, 18 anos de idade, em 2011. Perdi minha mãe em 2017, perdi meu pai em 2018. Uma das pessoas que eu mais amava no mundo. Se vocês não sabem, em tempo eu tenho sonhado com meu pai, com minha mãe, com meu filho. E você sabe, quando a gente sonha com um ente querido falecido, nosso coração aperta e dói. É um momento que o diabo tenta nos frustrar. Mas só que eu vim em uma certeza do que Ele tem para mim é maior do que tudo aquilo que eu possa receber. Você não entendeu, não? Ainda que alguém te prometa algo e te dê, ainda é algo irrisório, dependendo da Deus, em relação à comparação daquilo que Deus pode te dar. E Deus tem algo grande para a vida de crentes aqui nesta noite. Eu não estou dizendo que vai chegar nesta noite, não. Eu estou dizendo que vai chegar no tempo de Deus, mas continua na dispensação, porque igreja, nós temos que passar por o teste de Deus. E o teste de Deus, Júnior, é doloroso. O teste de Deus muitas vezes arde a nossa pele, queima a nossa ferida, mas Ele está, louvado seja Deus, com a mão para abanar. Quando nós sermos assim, não estou suportando, aí Ele diz: eu estou aqui, eu não estou aguentando mais, Deus. Ele diz: eu ainda estou aqui. Então somente persevere. 430 anos você vendo seus entes queridos sendo mortos. Imagina como era o enterro dos hebreus ali pelos egípcios. Jogado em um buraco, jogava a terra lá e deixa esses escravos aí. Mas em um determinado momento, Deus estava trabalhando em silêncio, e Deus enviou Moisés àquele lugar e disse a Faraó: Faraó, liberta o meu povo para me adorar. E Deus tocou no coração de Faraó. Faraó libertou aquele povo. Em um dado momento, Deus põe eles em um lugar chamado Pi-Hairote, beco sem saída, que é a tradução desse nome. E eles ficaram de novo perdidos. E agora, o que é que nós vamos fazer? Quando não tiver saída, Deus é a solução. Quem é que poderia abrir aquele mar? O homem, com toda a tua tecnologia, com todos os seus avanços tecnológicos, para nós irmos daqui para a ilha, andando em terra seca, tem que fazer ponte.
tem que passar anos e anos com arquitetos, engenheiros, gastando mundos e fundos para colocar pilares, para botar ponte para nós atravessarmos. E Deus, o que é que Ele fez no Mar Vermelho? Ele abre o mar e você passa em terra seca. E não obstante, quando você olha para trás, os teus perseguidores, todos eles serão aniquilados, porque o meu Deus, Ele é o Deus de ontem, o de hoje, o de sempre. Aonde Ele te puser, tão somente confia, porque Ele vai te dar a sua vitória. Agora tem um problema: Deus só vai operar se você acreditar. Se eu acreditar. Deus não gosta de trabalhar com dúvidas, com incertezas. Quer ver um exemplo? Você está vindo para a igreja hoje com certeza de algo que Deus pode fazer em sua vida, mas de repente bate uma dúvida, uma incerteza. Deus não gosta de crente assim. Deus gosta de crente que diz: eu vou, rapaz, mas eu vou, não dá, eu vou assim mesmo. Se Deus mandou, Ele garante. Então, no versículo 4 e 5, o Deus que opera quando você acredita. Aí ele diz assim, ó: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas, com alegria, trazendo consigo o produto da sua plantação, ou seja, os seus molhos. Se você acreditar, ainda que você esteja, louvado seja Deus, deslocalizado daquilo onde sua promessa estava garantida, se colocaram você no sul e a sua promessa estava no norte, então somente confia no Senhor, que Ele vai enviar condução, Ele vai enviar alguém para te levar. Se você está achando que está tudo calmo e nada vai acontecer, e você vê cada dia um dia pior do que o outro, Deus está no controle, dizendo a você: tão somente espera no Senhor, como o salmista escreve no Salmo 40: esperei com paciência, Ele inclinou o seu ouvido para mim e ouviu o meu clamor. Semeias com lágrimas. Vocês estão vindo aqui para a igreja. Quantas pessoas saem de casa, vêm para a igreja, vêm até com lágrimas, mas não semeiam, não plantam, não riga a semente. Vem até para a igreja, mas da mesma forma que saiu de casa, retorna para lá, porque Deus fala poderosamente, e muitas vezes você não está entendendo o que Deus está falando com você. Então somente creia em mim. Então vem até com lágrimas, vem até com sofrimento, vem até com problemas seculares, espirituais, familiares, conjugais, mas venha em nome de Jesus com uma alegria, da certeza da vitória dele sobre a sua vida, porque você está caminhando, você está fazendo a sua parte, você está orando, você está jejuando, você está congregando, você está sendo contrito com Deus, com tudo aquilo que Ele lhe chamou. E aquele que leva a preciosa semente, pastor, que preciosa semente é essa? Só tem uma: fé. Fé. Se você entrar aqui com fé, seja o que for o problema, Ele vai mudar o teu quadro. Mas você não pode entrar aqui com dúvidas. E já no livro de Hebreus 11, 1 vai falar: a fé é firme e é fundamental. Firme fundamento das coisas que você não vê, mas a prova daquilo, Júnior, que você está esperando. Deus está dizendo: eu estou descendo com a bandeja, eu estou descendo com a promessa, eu estou descendo com a cura, eu estou descendo com o milagre, eu estou descendo com a conversão, eu estou descendo agora em nome de Jesus, combatendo os vícios, combatendo a mentira, combatendo a corrupção que está rodeando a tua vida. Eu estou descendo com a bandeja da tua vitória. Labandarabas, ribicanta, naraço, bandarabam, diquei, narabas, iribia, naraço, canto, no banavas.
Agora para de vir para a igreja olhando para as coisas laterais, as que estão na tua retaguarda, desconfiado, questionador de tudo. Eu sei, bato o pau nisso aqui direto, que tem muitas obras abertas aí com obras de engano, pessoas que dizem ser de Deus, mas são completamente obras de engano, falsos profetas. Desses tais se afastem. Assim se chegaram muitos a Jesus, escribas, fariseus, homens com segundas intenções. Mas assim como diz a palavra, ainda existe profeta de Deus na terra. Então você tem que crer, você não pode desacreditar em tudo. Imagina aí se você tem, em nome de Jesus, uma profissão, seja ela qual for. Vou falar da medicina, e você é formado, em nome de Jesus, na medicina. Aí você soube que na maioria dos hospitais, públicos e privados, em clínicas grandes, está acontecendo um rebuliço, que as pessoas estão se corrompendo. Por isso você não vai entrar em uma determinada, louvado seja Deus, clínica para trabalhar, porque tem algumas pessoas se corrompendo. Faça a sua parte. Peça a Deus fique na dispensação, peça a Deus discernimento, para Ele te direcionar no caminho certo. Senhor, me envia numa igreja séria, aonde a palavra é pregada. Me envia na igreja, pastor, Senhor, aonde o pastor esteja na intenção de conduzir a gente para os céus. Que nós não venhamos com ganâncias, com pensamentos seculares, que nós venhamos tão somente em busca da verdade e da justiça de Deus, para que Ele acrescente em nós tanto quanto Ele quiser. Porque se nós somos filhos da promessa, Deus não vai deixar de nos presentear. Quem tem filho aqui sabe, pequeno principalmente, quando pede algo, você como pai, como mãe, você não vai hesitar, você vai dar a Ele. Assim é o Deus que você serve. Pedir, dar-se viu usar, bater e abrir-se viu usar. Agora nós temos que fazer a nossa parte, buscar a Ele de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Aí ele diz assim, ó: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus 22 anos. Ana, mulher de Eucana, rival de Penina, ia na casa do profeta, do sacerdote, ali, 22 anos. A Bíblia não fala sobre isso. 22 anos. A oração dela durante os 22 anos foi tão somente esse: Deus, abre a minha madre. 22 anos. Ela ia e voltava angustiada, porque Penina já tinha filhos e ela não tinha. Mas a Bíblia falou que em um determinado tempo, assim como será para nós, voltará sem dúvidas, com alegria. Porque quando ela voltou de lá para cá, Deus já foi fazendo um rebuliço, e Deus foi trabalhando, sabe, no ovário, no útero. Deus foi preparando toda a madrezinha dela. E quando ela coabitou, quando ela conheceu, assim que a Bíblia fala, com, louvado seja Deus, Eucana, a Bíblia vai dizer que tempos depois ela gerou o primeiro profeta da terra, conhecido como Samuel. Deus não deu a ela qualquer filho, Deus não pôs no ventre dela qualquer criança, porque o Deus que eu conheço, quando Ele dá a bênção, Ele dá em abundância. Ele dá para que as pessoas vejam que você verdadeiramente é um filho, ou filho de um Deus que pode muito mais de tudo aquilo que a gente espera. Então olha para o irmão que está do teu lado, diga: teu pai é misericordioso, Ele tem bênçãos para te dar. Então nós temos que entender. É fantástico quando Jesus profere ali esta parábola do filho pródigo. Ele sai, larga tudo e vai viver uma vida dissoluta em outro país, gasta tudo que ele tem. E em um dado momento, quando acabou toda a sua fortuna, que ele saiu, todos a sua herdade, seus bens, ele se viu na dependência de ter que trabalhar para outra pessoa.
E ali ele não tinha alimento e desejou comer as bolotas que os porcos comiam. Ele disse: vou voltar para o meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Tem outro lugar melhor do que a casa do pai? Você já foi para um outro lugar melhor do que a igreja? E olha que eu já andei muitos lugares aí, não vi lugar tão gostoso como aqui, baiano. Não tem um lugar tão maravilhoso, tão acolhedor. Pastor, porque Deus ele nos acolhe, Deus ele nos prepara. Quem éramos nós? Muitos aqui drogados, muitos aqui prostitutos, jogadores excessivos, muitos aqui que eram brigões, que tinham a sua vida completamente arrasada, e ele vem e te acolhe como um bebê, põe nos braços dele e diz assim: vinde a mim, filho amado. Aí quando aquele jovem ele vê que não tem mais o que fazer, ele volta para a casa do pai, e o pai, quando vê de longe, ele chora de alegria. E ele faz uma festa, um banquete, porque ele diz: aquele que estava perdido, ele achou o caminho da casa. Então, quando esse salmista, ele faz esse salmo, ele está declarando a Deus que ele é poderoso. Você não sabe o poder que tem o Deus que rege a sua vida. Ele está dizendo: não desista de mim, porque eu nunca vou desistir de você. Então, a maioria desses salmos, ou melhor dizendo, todos esses salmos de romance, ou salmo de subida, de degraus, são todos eles em adoração. Eles subiam no sol escaldante do deserto, de dia, na noite fria, mas mesmo assim eles subiam cantando e glorificando. A Bíblia, no nome de Jesus, ela não abre janelas para isso, mas alguns historiadores chegam a dizer, Júnior, quando eles chegavam de fronte, louvado seja Deus, Jerusalém, que ia entrar no lugar, no Monte Sião, diz que eles entravam glorificando, e a glorificação era essa: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram, louvado seja Deus, a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, ou seja, o povo que estavam ali de outras nações, que iam para o mesmo lugar, louvado seja Deus, dizia assim: grandes coisas fez o Senhor a esses homens, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos, ou seja, sua semente vai produzir frutos. Benignos de Deus, está passando por luta agora, persevera, está passando por prova agora, glorifica a Deus. Ainda que o outro diga: larga ele, sai desse problema, diga: não, se Deus me colocou aqui, Ele é o Deus para me tirar. Se Ele me pôs nesse cativeiro, cabe a mim orar a Ele, buscar a Ele em espírito e em verdade. Nem por ninguém, nem por nada eu vou abandonar esse Deus. Assim, em nome de Jesus, como Jó proferiu para sua esposa: como fala uma louca, fala a ti. Eu receberei o bem do Senhor, não posso receber o mal. Ele deu, Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Ele. Sabe qual é o nosso mal? É porque a gente não gosta de passar, dona Vânia, pelo processo. E no processo de Deus, Ele vai colocar coisa que vai te desanimar, vai enviar pessoas que vai te tirar da visão, vai te tirar a tua calma, vai colocar pessoas para testar o seu comprometimento com Deus. Tudo isso chama-se um processo, para que Deus possa selecionar os que são verdadeiramente dele. Então não dá ouvidos a ninguém não, ouve a palavra. Como eu digo, palavra-chave desse ministério Templo de Adorar é João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como eu falei aqui no culto passado, porque parou de acontecer alguns milagres na igreja. Não é totalmente o nosso pensamento que nós tínhamos, porque a igreja está corrompida, porque algumas pessoas se perderam, porque os homens estão pecando em cima dos altares. Não é só por isso não. É tão somente porque
As pessoas esqueceram que são canal, esqueceram que são tão somente aquele que vai liberar a bênção, mas o provedor da bênção está lá em cima. E estão trocando a adoração por idolatria. E tem pessoas em cima dos altares hoje em dia, que por misericórdia Deus usa para uma palavra de cura, uma palavra de acessão, uma palavra de produtividade, e aquela pessoa sai dali de cima dos altares como se ela fosse o Deus, como se ela fosse operador, operadora de milagres, e começa a Twitter, Facebook, Instagram, e me dá seu zap, e me dá aquilo. Ei, quem faz a obra é Deus, não é o homem. Sabe que moral o canal de milagre tem? Como eu disse aqui, é de uma jumenta, porque ele usou um animal, uma jumenta, para falar com Balaão. Do que nós podemos nos vangloriar? Quem faz a obra é Deus. E eu vejo pessoas idolatrando o homem. É por isso que muitos caem, sai da presença. Aí aquele homem que está lá, tão pecador quanto você, cai, e você cai junto, porque você colocava ele como um semideus. Entende uma coisa, pelo amor de Deus: quem rege a igreja, quem opera a igreja, quem preside a igreja, quem direciona a igreja, é aquele mesmo que deu a cruz pela igreja. Ele diz a Pedro: olha, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Então, quando você idolatra, você vai se decepcionar. Jesus fez uma pergunta a Pedro, ou melhor dizendo, aos discípulos, em meio a todos os discípulos que estavam ali: quem é que dizem aí que eu sou? João Batista, Elias, um profeta? E vocês? Pedro: opa, tu és filho do Deus vivo. Ele falou: nem foi carne nem sangue que te revelou, e sim meu Deus. Mas ele diz: olha Pedro, contudo, não é sobre vida de pastor, de missionárias, que por misericórdia Deus usa, que por misericórdia Deus dá sapiência, dá qualificação. Não é pela mão dele que a igreja vai ser erguida, porque se a igreja fosse erguida pela alma, pelo poder, pela unção de Pedro, ela já teria sido derribada. Mas como ele diz: sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Pode se levantar tantos quantos queiram, mas não vai derrubar aquilo que Deus solidificou na minha e na tua vida. Então fica na dispensação do Senhor. Não olha para homem, não olha para mulher, não olha para a direita, para a esquerda, não olha para o lado. O que é que o Salmo 121 fala? Ei, eu olhei para a direita, olhei para a esquerda. De onde é que vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Lá mandarás. Fica de pé em nome de Jesus.